35 anos, então tem história para contar. Eles tinham tanto carinho, eu explicava os negócios para eles lá e tal, eu atendi eles com o maior prazer. Eu cheguei uma vez, entre nós aqui, a ganhar até uma galinha caipira viva. E chegou o pessoal do Sindicato dos Brinquedos e das Brincadeiras, que é onde Guarulhos estava, era todo mundo tirador de sarro, todo mundo levantava o astral. O Luiz era um entusiasta de duas coisas, o short mínimo eu lembro disso. E Legião Urbana. Então assim, ele chegava na greve assim, já pedindo Legião Urbana, tinha que mudar rapidamente. A gente tinha uma Comic, tinha as fitas cassete, geralmente eu que fazia as programações musicais e eu colocava ali. Então era Legião e o shortinho. Tá filmando. Veio da pelada, Tudo bem? Fala, bonito. Joia, Tudo bem. bom? Tô de férias, velho de férias, tem que aproveitar, né? Falar de Associação dos Bancários de Guarulhos, né? É remeter ao sindicato sob intervenção, né? No processo de ditadura militar ainda, né? Quando ele está saindo. E aí a reorganização, a vida de novo pulsando pela luta pela democracia. Aí o sindicato começa a fortalecer, organizar o movimento e fazer uma greve forte. Aí Guarulhos começa a entrar nessa, né? A Constituição não permitia fundação de sindicato. Você tinha que ser associação ficar 3 anos, ter um livro, toda uma questão burocrática para depois se transformar em sindicato. Com a Constituição de 88, isso acabou. Mas por isso que existe a associação de 86 a 89. E a estratégia, vamos dizer, organizativa dos bancários era criar uma entidade de segundo grau, né? Ou tomar a federação, que se inviabilizou politicamente, e na sequência criar a FETEC, né? Vamos dizer, o embrião da FETEC está aqui na associação. Nós tínhamos acabado de fazer a Direta Já, que acho que ontem comemorou 40 anos de Direta Já. E então a gente estava podendo muito. E você lembra, a gente estava sentindo que a gente podia... Só recapitulando essa coisa da greve, né? Eu lembro direitinho, porque a greve foi sensacional, realmente ali foi... Mas o que aconteceu? Eu lembro que o ministro era o Paulo Brossard. Um dia antes da greve, cadeia de rádio e televisão ameaçando quem entrasse na greve. E você lembra que a gente já tinha forrado, né? Se não sacou, é bom sacar, os bancários vão parar. Né? Aí eu lembro que no discurso lá da rede de cadeia nacional, ele falando que a gente estava ameaçando de matar as pessoas, que aquilo lá era sacar de arma. Era de sacar. Havia muito de ingenuidade, muito de gana, muito de luta, mas muita ingenuidade ainda, mas que foi necessária, porque até para você fazer discurso dentro de agência, dentro de ônibus, falando de greve, você tinha que ter muita ingenuidade. Hoje a gente não faria. Não é porque hoje tem o virtual, mas é uma gana que a juventude, o ímpeto inicial é que faz você realizar. Em 85, quando teve a greve
geral, aí a gente começa a se encontrar mais sistematicamente, toda semana, para saber o que tinha acontecido em cada agência, se estava tendo repressão. Aí a gente começa a se encontrar na subsede dos Sindicatos Bancários de São Paulo, que tinha aqui em Guarulhos, e lá a gente, então, já tinha um embrião, né, uma conversa de fundarmos a associação. A primeira greve, vamos dizer, mais organizada, mais massiva, tal, do banco, dos bancários, depois do golpe de 64, foi essa de 84, dezembro de 84, né? E aí a gente estava virando uma página, retomando o sindicato. O Gusquem se elege, né, presidente daquela direção e vai preparar a nossa grande greve de 85, não é isso? Sim. Nossa, foi muito, assim, sabe? Um monte de gente mesmo, parando espontaneamente. Eu lembro que eu fiquei aqui no centro junto, estava eu e o Isane, e ali a gente, sabe, conhecendo as pessoas e taraná. Eu lembro que o Banco Bradesco aqui do centro, que foi um dos bancos mais difíceis, né, ali para parar, mas a gente conseguia conversar com as pessoas e falar, não, vamos, tal, blá. E aí aquilo, nossa, deu uma motivação e um poder. A greve foi fundamental para a formação das pessoas que ajudaram, não só no Sindicato dos Bancários, mas começaram a participar de outros movimentos também. As assembleias durante a greve de 85, na Praça da Sé, eram comandadas pela diretoria do sindicato, pelo Gusquem, pelo Luizinho, pelo Augusto, quer dizer, por toda a diretoria, com dezenas de milhares de bancários e bancárias ali, a praça sempre lotada, com faixas, né? Então, assim, na verdade, aquilo ali era uma aula pública de política. E de democracia, porque ali se decidia se a greve ia continuar ou não. A gente se reunia uma vez por semana para ler o jornal e debater as notícias. E aí, na época, fazia muito sucesso a coleção da Brasiliense, né? Aquela Primeiros Passos, né? Então, o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é reforma agrária, o que é sindicato, o que é não sei o quê. Aí era muito legal que a gente fazia, a gente lia, né? Nós fazíamos a própria formação, né? Então era muito legal aquilo. Quando da associação que fizeram o comunicado para o banco, que eu ia fazer parte da diretoria, entreguei na agência, protocolou. 2 dias depois, o diretor do Banco Safra liga para eu ir lá conversar com ele. Lá na Avenida Paulista, eu nunca tinha entrado na matriz do banco. Esse cara falou assim, você era o cara da agência, a gente estava investindo em você. A gente ia te dar promoção, ia te dar isso. A gente estava investindo em você. Se você não tem um preparo para enfrentar esse tipo de coisa, não que eu tinha tanto preparo, mas a gente tinha convicção de que a gente estava no caminho certo, que eu fiquei ser explorado o tempo todo. Depois de uma hora para outra eu vou ser reconhecido. E era importante ter o Sindicato de São Paulo, porque ele tem todo um histórico, né, de lutas e tal. E aí tinha um jornalzinho que chamava Safrado. Aí só que ele já estava conversando. Na mesma semana eu soltei o jornalzinho Safrado e falando que eu fui pressionado pelo... No meio dos caras me liberaram. Não, tira esse cara. Então a gente tinha essa formação na prática também, sabe? Então o pessoal ajudava muita gente na prática também. Isso ajudou bastante. A associação tinha a intenção de virar um sindicato para criar uma federação. E a articulação das federações poderia criar uma confederação, que hoje é a Contraf, né? Em 87 era o DNB, em 90 depois virou CNB, eu fui diretor da CNB eu também. E depois Contraf, né? Então, assim, quando você fala assim, qual que era a relação do sindicato com a associação, era umbilical, né? A gente fazia parte do mesmo projeto político. A gente vivia num espaço reduzido, que era ali na Padre Celestina, era um sobreloja lá, acho que não tinha 60 metros, 70 metros quadrados. E ali acontecia de tudo, né?
associação, ela tinha uma inserção que além da questão sindical, das lutas populares e tal, tinha uma inserção também na cultura, na questão cultural aqui de Guarulhos. Vocês lembram da rádio Neblina, que era a rádio pirata, né? Que na época, a questão da comunicação, então, era uma forma, né, de você organizar, era você ter a rádio pirata. E a rádio Neblina era uma rádio que fazia muito sucesso aqui, né? Dessa coisa mais underground, assim, né? E a rádio ficava dentro de um caldeirão. Caldeirão de alumínio, né? Era todo... Era todo o receptador lá da rádio. Era um negócio... Ficava ali dentro daquela panela ali, guardada, era a rádio. Nas sextas-feiras a gente fazia cinema também, trazia os Glauber Rocha, trazia umas coisas assim que, né? Trazíamos o pessoal formado em cinema para discutir com a gente. Passávamos numa televisãozinha. Pegava emprestado um videocassete lá do Sindicato de São Paulo. Alugava umas... Mas você lembra? Pra gente era viável, não tinha tempo feio. Não era fácil. Cara. Não era fácil, mas era possível. O lugar era minúsculo. Era possível, tudo isso era incrível. Mas não tinha tempo feio. Não Todo tinha. Ali, A Lu lembrou da Rádio Neblina. No dia do lançamento da primeira transmissão da Rádio Neblina, a gente combinou de ir tudo para um boteco, vocês lembram? Aí caiu aquele pé d'água imenso e ninguém estava conseguindo ouvir, porque era aquele aparelho, cara, imagina, né? Os mais jovens aí vão saber o que é isso, né? Aquele aparelho com, como é que você falou? Com a caixa de... o transmissor. O transmissor era uma coisa arcaica e tal. Então aquela puta chuva, trovoada e tal. E só a gente que estava no boteco que ouviu, ali né? era um BO, né? Porque era crime, né? Se pegassem. Então, gente, também lembrar, o pessoal de hoje talvez não entenda a dimensão. Nós não tínhamos uma rádio que falasse das nossas lutas. Quando o Sindicato dos Bancários de São Paulo decidiu pela criação de uma subsede aqui em Guarulhos, ou seja, precedendo a associação, em dezembro de 85, logo depois da greve, a gente fez uma festa de inauguração e o Gusquem veio. Ele cunhou uma frase ali que me marcou muito na época, me marca até hoje, né? Que ele falou o seguinte: olha, nós estamos aqui mexendo com dinheiro de trabalhador. Se essa subsede não ficar permanentemente cheia de trabalhador, nós vamos fechar. Então, assim, o presidente da entidade veio aqui na inauguração dar um recado desse. Né? Se não tiver cheio de trabalhador, nós vamos fechar. Ué, mas nós estamos inaugurando, calma. Né? E essas histórias todas que a gente está contando aqui, e a história toda do sindicato, a referência social, política, sindical que o sindicato tem hoje e construiu nesses 35 anos aqui em Guarulhos, né? Eu acho que a resposta está dada, Gusquem. Onde você estiver aí, ó, tá aqui. Tá aí, ó. Né? Você Alencar, teve, tá olha lá, ó. Você teve o que você queria, né? Era uma entidade, era uma subsede, depois da associação, né? E sindicato, que foi realmente um ponto de encontro, né? Você que é da área de esporte, aí voltar sendo, porque tinha vários cargos, tinha que preencher, né? Falou, seu cara, você tem perfil para ser não sei se era assessor de esporte, diretor de esporte, não lembro o nome. Falei, tá bom, era um dos cargos para preencher. Falei, pô, precisava fazer alguma coisa pro pessoal. Aí eu falei, bancária, a maioria estuda. Então ele está de férias em janeiro, né? Aí eu fui na Secretaria de Esportes, porque como eu era preparador físico da equipe de futsal de Guarulhos, que representava a cidade nos Jogos Abertos e regionais, eu era o único não funcionário da prefeitura, o único não funcionário que tinha um cargo junto à Federação Paulista como oficial, como preparador físico da equipe. E aí eu fui lá conversar com eles. Falei, escuta, não dá para montar em janeiro, não tem nenhum campeonato, não tem mamadeira e fraldinha, não tem torneio de handebol, não tem nada. Pô, a gente faz um campeonato de bancários, eu organizo lá na Associação dos Bancários. Fala com o meu assistente aqui, fala para ele o que você está querendo aí, que a gente vai analisar, conforme for, eu passo e apresento.
Aí eu falei de fazer a Copa Bancária. Aí ele falou assim, pô, vamos aproveitar e colocar um Miss Bancária. Eu falei, não faz isso não. Não me faça um negócio. Não, isso não. Ele falou, não, a gente coloca, que nós vamos fazer no nosso clube. Ele falou, ó, nós vamos pagar as quadras, nós vamos pagar a arbitragem, nós vamos dar os troféus, para as meninas nós vamos pagar o pessoal que monta elas. Era um solitário da ONU. É um solitário da relojoaria ONU, mas não sei quem, não sei quem, não sei quem. E nós vamos fazer aprovar e vai ser lei municipal e aí não tem prefeito, não tem ninguém que possa dizer que não. Rapaz, aí eu fui apresentar na diretoria. A mulherada, na hora que viu o negócio das Miss, puta que pariu, queria morrer. Queria morrer das Miss. E do futebol também. Peraí, quem que vai organizar? É a Secretaria de Esportes? Então agora nós estamos com o MDB. Não tem nada a ver, nós estamos com o MDB, não estamos. E aí rachou. Ficou uma turma me ajudando. E outra, nós fizemos a primeira Copa Bancária com a diretoria rachada, com gente indo lá falar contra. Lá na quadra. Eu fui contra o tempo todo. Eu também. Entendeu? Indo lá falar contra. Eu acho que eu também, viu, Abel? E aí eu e mais dois ou três. Depois, Mas foi um sucesso absoluto. Foi 300 bancários por né? noite. 300 bancários por noite. Absoluto. Mas só deixando claro, viu, gente? O concurso de Miss não foi Não bem passou. feito. Não passou. Tá? E fica bem claro, porque o momento, é. a década que a gente vivia, isso era pelegagem. Guarulhos não tinha nenhuma entidade. Nós tínhamos ligada à CUT. Nós tínhamos a AFUSE, que era uma regional, e a POESP. E a Associação dos Bancários de Guarulhos. Era isso que era a CUT em Guarulhos na época. A discussão era uma discussão local, de como que a gente poderia utilizar a força dos bancários para uma questão local. Fizemos a assembleia de fundação do sindicato lá na Padre Celestino, onde era a sede da associação, e posteriormente na lavratura provamos a criação do sindicato, a autorização de São Paulo para a nossa base e nós lavramos a ata, acho que estava o Fernando, né? O Isânio, me lembro, e o advogado da época, o Bento, né, que era advogado, nós lavramos a ata num bar embaixo do sindicato, tomando cerveja e colocando, daí o Fernando falou, mas tem que colocar CUT, a gente esqueceu de colocar filiação à CUT, lembra disso? E aí nós nos tornamos o primeiro sindicato filiado à CUT, sindicato, né, porque a FUSE era a associação. No momento da fundação do sindicato, foi um momento ali histórico, né? Porque em 85, a ditadura, né? Teve colégio eleitoral, né? 86, 88, né? Constituição, né? 89, a gente funda o sindicato. E 89, né? A primeira eleição do presidente, né? Da história, né? Do movimento democrático, né? Teve eleição no final do ano, né? Ou seja, tudo um período assim curto, né? Da fundação, da Associação dos Bancários para a fundação. E a expectativa, né? De estar melhorando, né? E a gente virou o quê, né? A CUT depois em Guarulhos, né? Quer dizer, os bancários, os sindicatos bancários, falava da CUT, é os sindicatos bancários, né? Então a gente, a referência, né? Eu estava lembrando esses dias, eu rindo sozinho das campanhas que a gente fazia de sindicalização, das disputas que a gente colocava internamente por conta disso, e o sindicato não tinha nada, principalmente o sindicato associação. Nessa época, o banco não respeitava horário, não pagava hora extra, horário, os chefes eram muito autoritários, então o sindicato fazia parte do cotidiano do bancário. Primeira gestão que a gente fez a greve de 90, né? A primavera tem que ser nossa. Foi a greve que conquistou o ticket, né? Foi uma das conquistas mais importantes da categoria, que hoje o bancário não sabe disso. E usava os recursos da greve também, né? Fazia greve, com um palitinho lá no cadeado, da vaidinha, né? Não, mas você nunca fez isso que você fazia, Tem isso.
É, a brincadeira, né? Era os infiltrados. As brincadeiras. Colocar super bonde cadeado. O gerente da Vila Galvão estava lá um dia, né? Cola? O Carlão com lá, colinha lá no super bonde cadeado. Que maldade. Ele ficava bravo para impedir a agência de abrir. Pelo menos dava aquele quebrinha, conversava os funcionários e... Nunca soube disso. E o ônibus, né? E o ônibus ó, rodando, pegando a turma. Só para lembrar, o Collor assumiu em 90, depois da vitória, né, em janeiro. Se eu não estiver enganado, a inflação em março daquele ano estava batendo quase 80% ao mês. Nossa categoria sofreu muito, porque você ficou dando uma inflação de 80%, a gente tinha que repor isso, não tinha perspectiva de reposição. Por isso que a greve de 90 foi uma bela greve, a gente pegou todo o aumento que precisava, conseguimos o ticket, foi assim o desafogar, né, de todas as angústias que a gente passou durante o ano, né, principalmente o bancário passou. A gente enfrentava banqueiro, né, e banqueiro é dos empresários dos mais cruéis que tem, né? Então a nossa organização tinha que ser melhor. A gente pegou uma conjuntura diferente, a gente entrou na diretoria, né? E ao mesmo tempo houve uma mudança de classe, né? Assim, representatividade, então a esquerda avançou dentro das administrações, então companheiros foram contribuir para a administração e nós entramos nesse processo onde a diretoria mais antiga estava no processo de preocupação da formação da chapa e qualificação dos novos e, ao mesmo tempo, perda de quadros, não do ponto de vista negativo, mas sim do ponto de vista positivo, porque foram, pela qualificação, contribuir mais em outros lugares. Foi na eleição do Eloy. Exatamente. 2000. Isso mesmo, o Zé Luiz foi para a Câmara. Isso. Aí teve umas mudanças, né? Assim, o Zé Luiz, a saída do Isane, do Gessé, acho que, se não me engano, o Luiz também no mesmo período. Então teve uma mudança diferenciada ali. E isso a diretoria acertou em investir mais na qualificação. Lembrei de duas coisas importantes. Ele falou mesmo, a formação que a gente teve aqui, certo? E também o período da incorporação do Banco Nossa Caixa pelo Banco do Brasil, que foi realmente muito importante e que fez a gente atuar muito. Acho que foi uma decisão acertada, primeiro, da gente ter um espaço que não dependesse, que não ficasse na questão do aluguel, ou seja, que a gente convergisse todos os recursos e esforços para ter uma sede própria. Eu acho que isso foi determinante. Nós tínhamos, no primeiro mandato, a nossa sede era lá na Padre Celestino, que era uma sede bem pequenininha, assim, né? E quando a gente muda, eu acho que vocês entraram, a gente já estava na Olinda de Albuquerque, acho que quando vocês entraram, né? E ali sim, pelo tamanho, pela geografia, pelo local que ela ficava em Guarulhos, ela virou um polo de referência para a gente, né, em termos de cultura, né, de facilidade de acessar ali aquele centro e tal. Então isso ajudava nessa ideia de que nós dominamos o centro de Guarulhos. Quando a gente saiu do Padre Celestino, lá a gente já ajudou a fundar o Sindicato dos Aeroportuários. Fundamos o nosso e junto fundou o Aeroportuários. Quando fomos para Padre Celestino, não, para Olinda Albuquerque, já era uma casa grande. Cara, todo o movimento passava lá. A filiação do Sindicato da Construção Civil foi a gente que fez toda a articulação para o sindicato se filiar à CUT. O Sindicato dos Aeroviários, o próprio Sincover, os próprios condutores. Então passava pelo sindicato, fora os movimentos, né? Os movimentos, o movimento do Conselho da Saúde depois, se reunia lá a igreja, se reunia com os conselheiros lá, Conselho da Saúde, Conselho da Criança e Adolescente, tudo era na nossa sede. A gente ir para a rua, colocar o carro de som e falar era evento na cidade. Tinha a
tecnologia avançando aqui, comunicacional, o sindicato dava um jeito de acompanhar. Eu lembro que a gente foi, talvez a primeira categoria, eu não sei nem se foi a única categoria que usava BIP. Pra se comunicar entre a gente, cara. A gente não chegou a pegar a época do BIP. É o pager. É o pager. Pager era um instrumento assim, quadradinho, e vinha a mensagem assim, ó, ligar. Mas não era obrigado a usar só aí não, tá? Eu tô mostrando aqui. Vocês entraram em 92, a gente já estava lá na sede da Olinda de Albuquerque, e naquele momento a gente já tinha todo o planejamento disso aqui, ó, da sede própria. Era um sonho só, era um sonho bem distante na época. A gente fez as assembleias, destinou recurso para compra do terreno, montou comissão para acompanhar a compra do terreno, a construção, o projeto da obra, a construção da obra. Isso aqui inaugurou em 96, né? 96. Isso também aglutinava a bancária, porque a gente tinha uma proposta concreta de, poxa, nós vamos ter uma sede própria do bancário ali, que vai servir a classe trabalhadora. Quando a gente pensou isso aqui, nós tínhamos o quê? Uns 3 ou 4 mil bancários aqui em Guarulhos? Mais ou menos por aí, eu acredito. Né? Então, essa estrutura foi pensando nessa quantidade de bancários, né, que a gente tinha. Embora cada ano a gente tenha um problema, é surpreendente como a gente trata também isso de maneira lúdica, descontraída e crítica. Porque você entra dentro de uma agência para fazer algum tipo de diálogo, é um ambiente com um ambiente mais sério, as pessoas têm dificuldade de fazer algum tipo de discussão coletiva, né? Porque o ambiente é extremamente competitivo. E o sindicato entra nesses momentos com uma mensagem muito lúdica, às vezes até irônica. Eu já fui gladiador com esse tanquinho todo. Isso. Aqui. Já fui gladiador. Já fui banqueiro, o Roberto foi o temeroso, não foi? Coloca nós aqui, aquela foto. Eu lembro que uma coisa muito legal era a gente fazer cola pra gente fazer a colagem de campanha do... Cara, isso era tão legal, porque dava um sentimento de que a gente tinha que... A primeira era a noite, né? Era fora do nosso contexto. Tinha que vir pro sindicato, fazer a cola lá. Com a roupa bem... Com a roupa suja. Uma zoeira, porque o pessoal tacava cola em você. Ficava e depois a gente dividia em turma. A gente não sabia o que ia acontecer, porque a gente tinha medo também que acontecesse, porque a polícia tava na rua, assim, não era permitido. A gente ia pra porta dos bancos fazer colagem na porta dos bancos. Quando eu entrei no sindicato, eu e o Márcio eram chamados de irmão Rocha, lembra? Sim. Porque a gente brigava, toda reunião a gente discutia pra caramba, só que depois ele me dava carona pra eu ir embora pra minha casa. Eles iam com aquela... A gente, que é aquele daquele desenho, né? O pessoal não sabe, um desenho fica os dois batendo com a clava um na cabeça do outro. Tem que explicar. Mas tinha um objetivo comum, mas era corrida, né? Então a gente sabia disso, era na reunião. Depois, ele prendeu dirigindo antes de mim, a gente ia embora, ele cagou. Então ia no ônibus junto, inclusive, né? A gente até brincava, falava assim, quando começava a ter muita briga, muita coisa, a gente falava assim, tá precisando estourar uma greve. É verdade. A greve sempre era nesse dia era o melhor momento da categoria, da diretoria. Uma greve pra diretoria parar com a greve, cada um sabia o seu papel, cada um seguia. Luiz, por favor, anuncia que só essa agência está aberta em Guarulhos e pede para todos os clientes, todos, sem exceção, independente se tem conta ou não nesse banco, vim para essa agência. Passa o endereço da agência e pede para vir. Vai abrir e eu garanti que todo mundo entre. O gente... Sim, você quer trabalhar, vai trabalhar. Fuscão Azul, ele para nós, ele foi um... quando a gente estava chegando na cidade, acho que a cidade toda, as cidades menores, sabia que lá estava chegando os sindicatos bancários, né? O Varanda era o dono do Fusquinha.
Tinha o Banana era o dono do veraneio, Fusca, né, Banana? Tinha veraneio antes. Né? Não, depois comprou a Kombi. Ah, sim, comprou a Kombi. Aquela que você também era dono da Kombi. Dono da Kombi. E eu me recordo quando nós saímos de Guararema para Salesópolis, que nós íamos entregar o Jornal do Conselho, tá, nos anos 80, 89, mais precisamente, perdemos o escapamento do carro, porque as ruas estavam muito ruins para valer, né? Não tinha asfalto, e nós chegamos em Salesópolis com aquele barulho, todo mundo olhando, o que é esse barulho todo? Era nós ali que viemos visitar a cidade, visitamos todas as agências, fomos para Biritiba Mirim, fizemos o nosso trabalho. Eu lembro de uma greve que nós fizemos aqui no centro, e a gente parou todas as agências, e aí uma agência, na época era América do Sul, na Felício Marcondes, estava fechada, não tinha nenhum funcionário lá. Aí depois vieram e falaram para a gente, falou assim, ó, a agência lá, o pessoal está lá dentro. Ele falou, não, a gente estava na porta lá, não tinha ninguém. O gerente, que era, não vou falar o nome dele, não, ele pediu para os funcionários entrarem pelo estacionamento do Banco Real, pular um muro e ir para a agência. E aí a gente foi lá ver. Aí o gerente veio na porta de segurança, na porta rotatória, e a gente, não, tem denúncia que tem gente, não tem ninguém. E aí eu não sei quem que foi, eu sei que estava eu, estava o Gessé, estava o Zé Luiz, estava mais o... A gente não sabe o que aconteceu, de repente o gerente caiu no meio da porta de segurança lá e começou a chorar, desesperado, que a gente tinha agredido ele, fazendo uma cena que ele falou... E aí foi tão constrangedor para nós que eu só sei que alguém que está aqui presente aqui, empurrou a porta e entrou correndo lá para dentro da agência e aí pegou até funcionária grávida debaixo da mesa, escondida lá assim. A gente tomava a câmera e o filme dos fotógrafos, cara. Os caras iam tirar foto da gente na frente da greve, a gente ia pra cima dos caras, tomava foto. Aliás, então você pode contar a sua história. Na Vila Galvão. A gente não podia sair na porta da agência como se caracterizasse que a gente estava barrando o funcionário. Então, das duas, uma. Ou a gente saía tudo da porta e deixava o cara fotografar, ou ia atrás para pegar a câmera, que é o que onde você entra. Depois a gente pegou a manha de sair de frente da porta, né, e ficar de olho. Mas no começo foi uma surpresa, a gente não sabia o que fazer. Só que aí a gente ameaçava o fotógrafo. Mas depois os caras começaram a mandar empresa de segurança tirar foto, né? Aí a primeira vez foi lá em frente ao Santander da Vila Galvão. Aí o pessoal pressionou o cara falou, não vou me entregar nada. E o cara tava armado, né? E jogou a câmera dentro do carro, assim, né? Aí eu falei, vamos pegar assim. Só que o cara falou, não vai pegar não. Aí eu subi no estribo do carro e na porta do carro e o cara foi embora, saiu andando. Só que depois eu fiquei com medo. Falei, puta, esse cara vai me levar pra onde, né, cara? No começo eu pensei, ele começou a falar, vou pra delegacia. Eu falei, pra delegacia tudo bem, mas se ele não fosse pra delegacia? E o cara tava armado. E você tava pro lado de fora. Eu tava de pé pro lado de fora do carro. Com a porta aberta. Só o cara falou assim, ele ameaçou parar e falou assim, não vou parar não. E acelerou de novo o motorista. Aí eu falei, o cara falou, eu pulei do carro, rolei, me ralei todo, saí com a cara amassada lá do carro. Depois a gente foi na delegacia abrir o BO, a gente tinha o BO de um lado e os caras lá abrindo o BO do outro lado, o cara com o braço quebrado lá, todo danado. A gente foi lá paralisar a agência e a polícia foi lá. Naquela época a gente papelava bastante a agência, pôs tudo, né, com folha bancária e tal, ficou tudo... E a polícia chegou lá, tirou a gente da porta e começou a arrancar os cartazes. Eu e a Ana, a gente não gostou dessa história. A gente voltou. Primeiro eles tentaram prender a gente se soltou e os dois, em vez de a gente esconder, não. A gente voltou para a porta, a gente ficou lá batendo boca com os policiais. E eles resolveram prender a gente. Foi assim, eu estava no chão, eu lembro que eu levantei, quando eu consegui levantar, eu vi que a Ana estava com uma mão algemada, o cara segurando, o Zé puxando ela de um lado e o policial do outro, mais ou menos assim. Eu dei um esbarrão no policial, aí que a algema também soltou naquela confusão toda, aí os caras me pegaram de novo e gritaram assim. Aí eles gritaram, quebra o braço dele que ele para. Aí o Márcio falou... É porque você estava no chão e os caras não conseguiam te controlar. Eu comecei a chutar os caras. Os caras não conseguiam parar ele, daí um falou, quebra o braço dele. Aí o Márcio falou assim... Quebrar não, e foi com a mão assim, o cara já catou a mão. Quebrou o seu. A dele não, quebra a minha. Quebra a minha aqui. Ou seja, em Guarulhos tem um pessoal que gosta de brincar, mas gosta de luta. E principalmente a mulherada porreta.
Eu vejo assim que o sindicato, ele sempre foi muito preocupado na formação dos seus quadros no sentido de enfrentamento. Nós tínhamos condições emocionais, psicológicas e boa bagagem para ligar para uma diretoria de banco e falar o que precisava ser falado. Alguém quer falar alguma coisa? Foi aí que eu descobri realmente o que é o sindicato, o que é ser sindicalista. Então eu levantei a minha mão e falei, não, eu quero falar. Acho que no momento eles até acharam que era alguma coisa pertinente ao assunto que estava sendo abordado. E aí eu fui e comentei com eles, falei, mas espera aí, vocês não acham que o banco está entrando em contradição? Porque vocês aumentam metas de mês a mês e pede uma coisa, pede outra, ao mesmo tempo vocês tiram o cliente dentro da agência. E aí o que eu percebi? Na minha fala, todo mundo tipo já, nossa, peraí, é exatamente isso que ele está falando e tal. Eu provoquei todo o pessoal que estava lá dentro e todo mundo começou a levantar a mão depois da minha fala. Foi aí que eu entendi, na verdade, o que é sindicalista. E para mim, foi libertador. A gente é sempre visto como um sindicato ativo, um sindicato que participa, um sindicato referência. Que eu me recordo, assim, eu como já estava no sindicato e assim, a atuação de dirigente na gente que não era liberado ainda, era que nem o caso da Patrícia, queriam mandar a bancária embora gestante. Assim, a gente, com a atuação assim, do sindicato, minha junto no RH, isso daí para mim me marcou como assim, uma vitória de mandar uma trabalhadora que ela é excelente trabalhadora, né? Eu lembro que quando eu entrei no sindicato, uma frase que falaram para mim aqui, eu não me lembro quem foi, você tem que ser o exemplo na agência. Não é porque você é sindicalista que você vai arregaçar a manga, não vou fazer nada porque eu não vou ser mandado embora. Então você tem que fazer o certo. E eu levo isso até hoje. Uma das conquistas que a gente tem hoje, que acho que é a 14ª, 13ª, sexta alimentação, foi uma proposta que saiu de uma consulta aos bancários daqui da nossa base. Vamos ver se a gente consegue levar para o HSBC para poder fechar a mesa de negociação uma 13ª cesta no Vale Alimentação. Que a agência Centro Guarulhos aqui, né? Pô, Cris, bacana, legal. Na nossa reunião a gente leva lá. Levamos. E dito e feito, o HSBC naquele ano fez a mesma sacanagem do PDD e tal, né? Mas a gente, para poder fechar a campanha, a gente pegou, fez essa proposta na mesa e aí, show, o banco pagou. Na outra campanha salarial, isso foi para a mesa de todos os bancos. Hoje, se a categoria bancária tem a 13ª sexta alimentação, que vem mais ou menos de outubro para novembro, né? Foi justamente, saiu daqui, né, da nossa base. Se você pegar as nossas lutas da década de... Eu fui liberado em 95, você estava mais, 95. Nós pegamos a época do Fernando Henrique Cardoso, implementando a política neoliberal. A gente não tinha nem estrutura nenhuma de conselhos, esses conselhos de saúde, sindical, isso tudo foi possível com a eleição de um governo progressista. No final dos anos 80, em 89, começo dos anos 90, é que começou mesmo a gente a respirar um pouco mais a questão do clima da democracia, né? E é quando os sindicatos voltaram, né? Se a gente for estudar, a gente vai ver isso, que foi a retomada dos sindicatos, né? A força, né? Então, assim, foi a partir daí que a gente começou a ter várias e várias conquistas, né? Então, na cabeça das pessoas, dos bancários, e acredito até dos bancos privados, também era isso, né? Quem vai garantir a gente? Quem vai garantir as nossas conquistas? É o sindicato. O sindicato é visto como um sindicato exemplo, que é organizado, que participa bem organizado das atividades, né? Tem participação em vários conselhos aqui, e isso leva o nome do sindicato no nível alto dentro da cidade, né? E tem uma visibilidade também para o bancário. A população, boa parte dela não entende, né? Aquilo que às vezes a nossa greve não é só por aumento de salário, mas é por condições de trabalho para o bancário, para que o bancário também possa atender melhor a população. Eu acompanhava muito meu pai sempre falava muito disso. Quando você começar a trabalhar, se sindicaliza. Antes da gente ser liberado do sindicato, a gente se torna uma liderança dentro da agência, né?
querendo ou não, parece que está no sangue da gente, né? A gente começa a ver uma coisinha errada aqui, uma coisinha errada ali. O primeiro passo foi sindicalizar. Então é interessante isso, né? A gente se torna um líder dentro da agência ali sem estar liberado. A questão de empoderar as mulheres, colocar as mulheres num lugar de poder mesmo, e a importância disso para a sociedade. Porque todo mundo nasceu de uma mulher, então a gente tem que entender isso e que a mulher ela olha para essa visão global, mais que o homem, até pela questão de cuidar, de zelar por todos, né? Eu acho que essa é a importância que tem. Esse que é o papel do bancário, né, e do sindicato, é de promover o desenvolvimento da sociedade, daquele grupo, daquela comunidade, né? Sindicato é luta de classe, é luta de classe. A gente tem que trazer aqui, ó, que a gente tem que defender trabalhador. Se não for pela luta de classe, pelo incentivo aos sindicatos, pelo fortalecimento, não vejo como ter aumento de benefícios e aumento salarial. Se não tivesse existido um Buchiken, um Gilmar Carneiro, né? As nossas lideranças, os Berzoines, né? Os colegas, o próprio Marcolino, né? Se eles tivessem desistido, nós não estaríamos aqui. Então a gente não pode desistir para ter a próxima geração. A tecnologia, eu acredito, o que mais dói em todo o tempo de carreira que eu tenho é a redução de pessoas, né? Porque antigamente qualquer agência pequena tinha 30 funcionários. Tinha 10 caixas. Qualquer agência pequena, grande, você contava 40, 50 funcionários. Temos que negociar para que não reduza mais ainda. Esse é o papel do dirigente sindical, é lutar contra qualquer injustiça que existe contra o trabalhador e contra a trabalhadora. E assim, na verdade, assim, a gente está passando uma fase bem difícil, né? A gente for analisar, inclusive a gente que somos os mais novos, a gente está pegando uma fase complicadíssima, que a gente pegou um presidente, pegou Bolsonaro para poder administrar o país, que acabou fazendo um processo de desconstrução do sindicato, porque queira ou não, como cabeças pensantes, como pessoas que lutam por direitos, a gente ameaça esse tipo de gestão. Então hoje acho que a gente como sindicato, a gente tem que conscientizar as pessoas disso, fazer com que as pessoas entendam, conheçam, saibam qual o nosso papel, onde nós encaixamos na sociedade. A gente vai ter esperança de ter direitos garantidos, garantir o que a gente já tem hoje e conquistar dia a dia, mês a mês, ano a ano, um avanço nas nossas conquistas aqui. É uma luta de classe. A gente vai querer sempre ter o nosso quinhão, a gente que tem consciência, que participa do sindicato. E é por isso que a gente precisa do sindicato, porque se você não tiver o sindicato, você está sozinho. Sozinho você não consegue nada. Eu acho que a gente deixa esse legado de luta, esse legado de indignação. E daí vem a mensagem, né, para aqueles que virão, né? Se você tem uma semente de indignação, é no sindicato que essa semente deve ser plantada, deve ser regada, deve ser cultivada, cresça, floresça, né? E você seja de fato um instrumento, né? Não só para conquistar melhores condições de salário ou de trabalho para as pessoas, mas de uma sociedade melhor. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade de continuar essa história, né? Continuar essa história, até para valorizar quem lá atrás possibilitou hoje a gente ter esse espaço aqui de discussão, né? Democrático, livre, aberto aos trabalhadores e trabalhadoras, aberto à sociedade, reforçar o papel do sindicato cidadão. Como mensagem, que a gente tem que perseverar muito, e que a gente tem que trabalhar na nossa base muita identidade de classe, muito, e não deixar nunca de acreditar, independente do que você faça. Eu acredito que o sindicato tem que ser parceria. O sindicato é para pessoas fortes, muito forte. Uma transformação, ela começa a partir do momento quando você tem vontade. Então, as pessoas não vêm para cá para se esconder. Então, estavam a fim de transformação. Eu sempre faço essa pergunta, assim, quando eu vejo que que a gente não vai entrar num acordo, eu falo assim, se você perder o seu emprego hoje, você vai se manter com esse padrão de vida por quanto tempo? Então você é trabalhador.
Você é um trabalhador. Você, né? Então você tem que estar do lado do trabalhador, porque a gente vê muito bancário contra o sindicato, mas eles não abrem mão dos direitos do que o sindicato conquistou. É difícil você prometer conquistas, mas assim, para mim é obrigação prometer resistência. Nenhum sindicato em Guarulhos é tão reconhecido pela população e pelo movimento de trabalhadores quanto os sindicatos bancários da nossa cidade. Nós fizemos uma revolução. Nós fizemos uma revolução no nosso tempo. As conquistas que os bancários tiveram, outras categorias as têm porque os bancários têm. Nós fizemos essa revolução. A gente tem que fazer as coisas com amor e dedicação. E eu acho que grande parte dessa diretoria faz porque gosta, né, de trabalhar assim, gosta de ver justiça, né? Porque é tão difícil a gente ver uma injustiça e não poder fazer. E a gente tinha esse poder. O sindicato, para mim, ele é como se fosse assim uma fundação para mim. Tudo que eu tenho hoje, assim, em termos profissionais, em termos políticos, em termos sociais, etc., eu aprendi aqui dentro. A gente foi revolucionário? Não sei, mas a gente lutou com os revolucionários da época, né, naquele momento. O sindicato, para mim, foi o meio que eu achei de ajudar as pessoas. Isso aqui é uma universidade. É. Para quem quiser, sabe, você aprender. Com várias graduações. Com várias graduações, então isso para mim é histórico. Eu falo que eu seria, se não fosse o sindicato, eu seria um outro homem hoje na sociedade. Eu seria um cara machista, sabe, um cara egoísta. E o sindicato me ensinou a ser tudo menos isso. Nesses 35 anos que nós estamos comemorando agora, né, são anos de conquistas, como foi relatado muitos aqui, várias conquistas que nós obtivemos, e isso só foi possível com a luta do sindicato e uma luta coletiva. O sindicato é o bancário. O sindicato sou eu, o Paulo, a Silvana e o bancário que também está lá na base. Não existe uma terceira pessoa. Estamos aqui para dar voz para o grito deles. A gente está aqui para brigar por eles, para ser a voz deles. Então que confiem na gente. Então é importante que o bancário entenda que a gente tem um lado, o nosso lado é defender a CLT. A CLT nada mais é do que a gente, trabalhador, defender nossos direitos. Não é o banqueiro que dá, é as propostas que o sindicato apresenta. Nesses 35 anos, se o sindicato não existisse, todos os bancários, pelo menos uma vez, teria passado algum problema. O maior desafio aí para os próximos 35 anos, né, é manter tudo, né, que a gente conquistou. Se a gente conseguir manter isso por mais 35 anos, a gente com certeza vai ter alcançado um objetivo de uma entidade que busca sempre conquistas coletivas. Vida longa ao sindicato. Isso aí, parceria. É isso aí. Precisa abraçar aqui. Vamos levar o Mariano lá. Vamos lá. Não, Mariano, amanhã aqui é amanhã. Vai a comissão lá, Mariano. Os Corinthians! Corta essa fala do Corinthians. E tá gravando essa parte?